Olá, tudo bem? Vamos começar a lição 13. Nessa lição ele vai falar sobre congruência de figuras, né? O que representa essa palavra congruência? O que quer dizer figuras que são congruentes? Na matemática, nós evitamos às vezes utilizar a palavra igual, né? Porque pode ter algum nome diferente, pode ter alguma posição talvez um pouquinho diferente, mas a gente pode ter figuras que tenham a mesma forma, o mesmo tamanho. Então, para eu falar que essas figuras que têm a mesma forma e mesmo tamanho, como se eu pegasse uma e colocasse exatamente em cima da outra, para não usar a palavra igual, a gente usa a palavra congruente. Então, o congruente representam figuras ali que têm exatamente a mesma forma e exatamente o mesmo tamanho. Então, é uma palavrinha nova ali para vocês, talvez alguns não tenham conhecido antes, mas só vai te dizer que, olha só, a figura A e a figura D são congruentes. Elas não são iguais porque uma se chama figura A, tá pintada aqui de verde, a outra se chama figura D. Mas quando eu observo o formato, quando eu observo o tamanho, eles têm o mesmo formato e a mesma medida. Então eu posso afirmar que são figuras congruentes. É isso que representa a congruência, certo? Vamos olhar algumas questões agora dessa lição, vamos ver o que a gente pode fazer com essas ideias? Agora eu quero que vocês avancem um pouquinho para a questão 4, lá na página 70. Leia o texto a seguir. Um jovem chinês despedia-se do seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada e disse: com esse espelho registrarás tudo o que vires durante a viagem para me mostrares na volta. O discípulo surpreso indagou: mas, mestre, como poderei mostrar-lhe com um simples espelho tudo o que eu encontrar durante a viagem? No momento que eu fazia essa pergunta, o espelho caiu-lhes da mão e quebrou-se em 7 peças. Então o mestre disse: agora poderás, com essas 7 peças, construir figuras para ilustrar o que vistes durante a viagem. As peças do Tangram acima que representam figuras congruentes são. Então ele iniciou a questão 4, né, contando ali uma história para vocês de como poderia ter surgido, né, a ideia do Tangram. Vocês já viram em outros momentos, né, o Tangram, eles são compostos ali, né, por alguns polígonos, que quando você monta, ele forma ali um quadrado, né, a gente consegue perceber que ou temos triângulos ou quadriláteros dentro dessa figura. E aqui, nessa questão, ele está pedindo para você identificar quais são as figuras congruentes. Talvez se você bater o olho direto nessa imagem, você perceba que tem mais de uma figura congruente. Mas não necessariamente elas vão estar todas aqui nas nossas alternativas. Então, ao invés de a gente ficar só olhando para a imagem, vamos analisar o que ele trouxe de opções e aí a gente vê se está certo ou errado. Então, lá na letra A, ele está dizendo para você que o triângulo vermelho e o triângulo roxo são figuras congruentes. O que você vai fazer para analisar? 2 perguntas. Tem o mesmo formato? Sim, né? Um tá viradinho aqui, mas eu podia girar, porque são peças soltas, eu poderia girar. Eles se encaixam exatamente um sobre o outro? Eles têm o mesmo tamanho? Sim. Ah, então a alternativa correta aqui é a letra A? Ok, mas vamos verificar os outros? Então, vamos apagar esse daqui e vamos para a letra B. Os triângulos rosa e laranja. Então, agora ele está falando do triângulo rosa e do triângulo laranja. Bom, eu já sei que eles são o mesmo formato, né? Eles são triângulos. Mas será que o triângulo rosa e o triângulo laranja têm o mesmo tamanho? Se eu pegar esse triângulo rosa, girar ele um pouquinho, for encaixar aqui em cima do laranja, ele vai se encaixar perfeitamente, ele vai cobrir a figura que está embaixo. E aí você vai perceber que não, né? Porque esse triângulo rosa que está aqui, ele é menor que o triângulo laranja. Por isso que não é a alternativa da letra B. Agora vamos ver a letra C. Na letra C, ele está falando ali para você do triângulo vermelho e o triângulo rosa.
Também não vai ser. Ele poderia ter, a gente já viu que ele é congruente com o laranja, ele poderia ter mais algum outro que é congruente, mas nesse caso o rosa é maior que o vermelho. Então ambos têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho, eles não são congruentes então. Então eu já posso riscar aqui, tá? E por fim, nós temos aqui também falando do triângulo roxo para o triângulo azul, que visivelmente a gente já sabe que o azul é bem maior que o triângulo roxo, tá? Então, por isso, só poderia mesmo ser a alternativa correta, a letra A. Identificamos ali, poderia ter visto outras relações, mas dentro das opções, dentro das alternativas que ele trouxe para você, a única possível é a alternativa A, triângulo vermelho e triângulo roxo, que são figuras congruentes. Ok? Vamos avançar um pouquinho agora, vamos mudar de página e vamos fazer a questão número 8. A Olivia desenhou um triângulo e pediu para que sua irmã ampliasse o desenho. A Marjorie fez 4 tentativas. Em qual das tentativas de Marjorie a ampliação do triângulo está correta? Aqui, ó, como ele vai ampliar, não é mais uma questão que vai falar de congruência, né? Eles vão se tornar ali semelhantes, vão ter características em comum, tem que manter uma proporção. É a ideia, por exemplo, de você ampliar uma foto. Se você não ampliar todos os lados da sua foto de maneira igual, a foto vai ficar distorcida, pode ficar muito comprida, pode ficar muito achatada, pode alargar as pessoas nessa foto, né? Então, quando você vai ampliar, é como se fosse colocar uma lupa aqui, né? Então ele vai ter que aumentar, mas numa mesma proporção. Então vamos olhar as alternativas e a gente vai verificando o que aconteceu. Pode ser? Quando eu começo aqui com a figura original, ó, ele tá fazendo um triângulo que eu percebo que ocupa, ó, 2 quadradinhos aqui embaixo. Então, com certeza, a ampliação vai ter que ter mais que 2. A alternativa A já não poderia ser, porque ele manteve 2. Ele só mexeu na altura, né? Que ele colocou aqui para 3, porque antes a altura era 2 também. Então, a alternativa A a gente já pode eliminar. Agora, a gente vai ter que olhar as demais alternativas para ver o que aconteceu. Na alternativa B, ele dobrou aqui o tamanho da base, né? Ficou com 4, mas olha a altura. Permaneceu com 2. Então, se eu aumentei a base desse triângulo, eu teria que ter aumentado a altura. Não pode ser também o triângulo B uma ampliação daquele desenho. E aí sobra para a gente observar o triângulo C e o triângulo D. O triângulo C, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram 2 de base, foi para 6. Então, a altura que também tinha 2, aqui teria que ter 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Não é. Então, eu já sei que não pode ser a letra C. Por sobra, seria a letra D, né? Mas vamos confirmar, vamos ter certeza antes de marcar o porquê que ela está correta? Então, quando eu for olhar aqui para a base, tem 4. Então, agora eu estou dobrando o tamanho da minha base. Então, eu tenho que dobrar também a minha altura, que antes eram 2 quadradinhos. Então, agora também tem que ter 4, ó. 1, 2, 3, 4. Ok, bateu todos ali os requisitos para ser uma ampliação. Tá? Então, cuidado com essa diferença, né, de ser congruente e ser semelhante. São semelhantes, ambos são triângulos, mas não têm o mesmo tamanho. Então, nesse caso, já não é um caso de congruência. Para ser congruente, além de ter a mesma forma, precisa ter exatamente o mesmo tamanho. Certo, pessoal? Vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo.